Bom dia, meus irmãos, graça e paz, uma boa semana a todos. Nossa leitura de hoje, Jó, capítulo 31 ao 33. Jó continua falando: Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? Porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Verso 9: Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo. Ele trata aqui dessa questão da sensualidade, né, ou da sexualidade, falando, né, de não cobiçar mulher, né, lembrando que ele é casado, né, ele tem família, então entra aqui a questão do adultério, a questão da cobiça, e ele vai tratar de outras coisas depois, então ele trata aqui dessa questão sexual, e eu acho isso muito sério, porque isso tem derrubado muita gente, tanto homens quanto mulheres. Então o princípio aqui ele inicia dizendo, eu acho legal essa expressão, né? Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa donzela? Ele, ele fez uma promessa, ele fez um compromisso de não ficar cobiçando, não ficar olhando, desejando outra pessoa, né? E então, tanto para você que é homem, quanto você que é mulher, jovem ou adulto, não importa, todos nós corremos o risco nessa área. A Bíblia diz: aquele que está em pé, tome cuidado para não cair. Então, vale aqui as palavras de Jó. Faça uma aliança, faça um acordo, tome cuidado para não dar mole nessa área, para não cobiçar, para não ficar olhando. Tudo começa dessa forma, começa a olhar, começa a admirar, começa a fantasiar. Muito cuidado, tá? Prosseguindo aqui, olha só, ele vai falar de outras coisas, né? Verso 13: se eu desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, né? Aquele patrão que trata mal os seus servos. 16: se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou seja, se ele deixou de ajudar o próximo. 24: se no ouro pus a minha esperança, né, confiar na riqueza. 29: se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, né, a questão da vingança. Muito cuidado com a vingança, né, desejar o mal para quem te fez mal. 32, capítulo 32. Agora o Eliú vai falar, né? Nós ouvimos os três amigos de Jó, agora vai entrar um quarto personagem aqui, né? Que é o Eliú. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraque, o Buzita. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois ele era de mais idade do que ele. Ou seja, o Eliú era o mais jovem, então ele não podia falar, primeiro os mais velhos, né?
E então ele deixou os três falar e Jó falando, né? E ele ficou ali só ouvindo. Agora os três amigos não conseguem mais achar como responder a Jó. E aí ele ficou indignado e agora ele vai falar. Verso 6, disse Eliú, eu sou de menos idade e vocês são idosos. Verso 8, na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso é quem o faz sábio. Os de mais idade não é que são sábios. É legal o que ele diz aqui, porque sabedoria, eu sempre explico, é um dom de Deus. É diferente de inteligência, de experiência. Uma pessoa idosa nem sempre tem sabedoria. Pode ter muita experiência de vida, mas sabedoria é um dom de Deus. Verso 10, pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Então ele vai falar a respeito da opinião dele agora, né? Entramos no capítulo 33. Ouve, pois, Jó, as minhas razões. Verso 5. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim. Verso 8. Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. E aí ele vai citar aqui as palavras de Jó, o argumento de Jó. Veja que tudo é um debate aqui, né? Então ele cita aqui as palavras de Jó. Eu estou limpo, verso 9, sem transgressão, eu sou puro, eu não tenho iniquidade. Eis que Deus está procurando pretextos contra mim e me considera como o seu inimigo. Então, ele está resumindo aqui o argumento de Jó, e está certo. Jó realmente estava usando esse argumento assim de que ele não tinha feito nada, né? Deus estava querendo destruir ele sem razão. E aí o Eliú diz o seguinte, verso 12: nisto você não tem razão. E eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que você está contendendo com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Até aqui o Eliú está indo muito bem. Ele está falando para Jó o seguinte: olha, Jó, você está reclamando de Deus? Primeiro, Jó, você não é maior que Deus. O homem não é maior que Deus. Por que você está querendo pedir conta a Deus do que Deus está fazendo? E Jó realmente estava agindo dessa forma, né? Por que o senhor fez isso? Por que eu estou vivendo? Para mim era melhor ter morrido. Por que o senhor não me matou quando minha mãe foi me dar a luz? Ele está falando, não, porque quem é você, Jó, né, que acha que pode pedir contas a Deus? Verso 26, deveras você orará a Deus e lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus e este lhe restituirá a sua justiça. Então a primeira coisa que ele tenta caminhar Jó é para Jó orar a Deus, para Jó falar com Deus em oração, né? E Deus iria ouvi-lo. Aí o discurso vai continuar a partir do capítulo 34, mas vai ficar para o próximo devocional. Vamos orar? Pai, bendito seja o Senhor, obrigado por tua palavra. Colocamos nossa vida, nossa família, nosso trabalho em tua presença. Dai-nos tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.